Bom dia, graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, aprendendo de Deus, aprendendo da sua santa palavra, vivendo a realidade da Bíblia, né? Vendo que a Bíblia não é um livro espiritual, perdão, não é um livro religioso, ele é sim um livro espiritual, um manual de instrução para as nossas vidas, um manual de instrução para que nós possamos ser o que realmente Deus nos dedicou para sermos, imagem e semelhança dele. E se você quer ser exatamente o que Deus projetou para a sua vida, então comece a ter uma atenção especial com a palavra de Deus. E nós estamos aqui essa semana toda falando aí das lições do jardim, né? As lições que nós aprendemos com a ação de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. E hoje nós vamos dar sequência e pegar ali no verso 12, onde após Deus questionar a Adão, né? Deus aparece no Adão, como nós dissemos ontem. Adão se esconde quando ouve a voz do Senhor, diz: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Aí Deus olha para Adão e diz assim: Adão, quem é que te disse que tu estavas nu? Por acaso comeste da árvore que eu disse para não comer? A pergunta foi simples e direcionada a Adão. E o ponto que nós vamos trabalhar hoje é exatamente na resposta de Adão. Adão vira para Deus e diz assim: a mulher a qual tu me fizestes por companheira, ela me deu a fruta para comer e eu comi. Tudo bem. Se a gente fizer uma análise bem simples dessa declaração de Adão, Adão não mentiu em ponto nenhum. Quem fez a mulher? Foi Deus. Para que Deus fez a mulher? Para ser companheira do homem. Deus olha lá atrás e diz: não é bom que o homem esteja só, fazer-lhe-ei uma que seja adjuntora, uma mulher que seja ao lado dele, para que possa lhe ajudar. Perfeito. Então ele falou a verdade, falou assim: ela comeu a fruta. Também é verdade, ela foi lá, a serpente enganou a mulher comeu a fruta primeiro e trouxe ao homem e deu de comer a ele. A palavra dizia: ela comeu e deu também ao seu marido, que também comeu. Também verdade. E ela trouxe a fruta e eu comi. Perfeito. Adão não fez nada de errado, ele falou totalmente a verdade, ele contou o fato para Deus como que aconteceu. Só que aí nós temos um detalhe, né? Um detalhe bem interessante aí, que é uma coisa que a gente precisa entender isso para a vida. E muitas pessoas, né, ficam patinando no mesmo lugar, ficam sempre assim, acelera, igual quando um carro está atolado na lama, na areia, que quanto mais ele acelera, mais ele afunda. E isso a gente precisa entender bem, essa questão dinâmica da física dinâmica. Se você tiver com um carro numa rua cheia de barro ou na praia, é muito comum de ver na praia, alguém entra com um carro na areia da praia, um carro dá aquela pequena afundada, a pessoa começa a acelerar o carro. Quanto mais ela acelera, mais areia vai ser jogada, porque o carro precisa de um terreno firme para que ele possa dar tração, e ele fica ali, como o terreno não está firme, ele fica escorregando, e quanto mais ele traciona, ou seja, quanto mais ele acelera, mais fundo fica o buraco, mais difícil fica o carro de sair. Então, essa é uma questão de física, porque ele precisa de tração, e nossa vida também não é diferente. Se nós estivermos num lugar escorregadio, nosso passo vai ficar, quanto mais a gente acelerar, quanto mais força a gente colocar, mais a gente vai ficar no lugar, mais difícil vai ser sair de lá. É por isso que o salmista, ele diz assim: olha, me tiraste de um charco de lodo e colocaste os meus pés sobre a pedra. Ou seja, enquanto ele estava no lodo, ele estava tracionando no lodo, ele não saía do lugar. Quando Deus retira e põe ele numa pedra, a pedra dá tração, ele começa a ter como sair do lamaçal, do charco de lodo e poder seguir em segurança. Então nós vemos aqui Adão fazendo exatamente isso. Adão está num terreno escorregadio, ele errou, ele tem consciência que ele errou, ele sabe que ele não deveria ter comido, está num terreno escorregadio e começa a acelerar, né? O carro começa a trazer respostas de justificativa para o seu erro e começa a se atolar cada vez mais, ele se afunda cada vez mais. E isso é muito comum. Nós pegamos, todas as vezes que nós erramos, a gente quer encontrar um motivo para aquilo ali. Ah, por que eu errei? Ah, por causa disso. Ah, por que aconteceu isso? Ah, por causa daquilo outro. Pois não, errou é simples, errei. Como é que eu vou aprender? Tem um grande mentor que eu gosto muito das frases dele, e ele sempre diz isso, né, que a gente só erra, né, a gente só erra se a gente não aprender. Se a gente aprender, não errou. Toda vez que
houve um erro, houve uma falha, mas houve aprendizado, ali é ganho. Agora, se eu não aprendi nada, é erro, é prejuízo. E nós precisamos ter isso muito bem na nossa mente para que nós possamos cada dia mais nos aprimorar. E assim nós deixarmos de lado a questão de dar desculpa, a questão de criar um cenário todinho, né, igual Adão, a mulher que tu me destes para ser minha companheira, essa comeu da fruta e veio e me deu e eu comi. Ai, tadinho de mim, coitado de mim, eu sou vítima. Gente, para com isso. Vamos começar a amadurecer, aceitar que nós somos humanos, que nós erramos, que nós cometemos falhas, que nós temos ainda em nós vamos falar assim, o resquício, né, do erro de Adão, e ele permanece em nós. E isso, a vantagem que nós temos, que Adão ele não soube aproveitar. Por que Deus questiona direto com Adão? Porque ele tinha uma vantagem. Deus sabia que quem comeu a fruta foi a mulher. Deus tinha certeza, ele sabe todas as coisas, ele sabia que quem tinha comido a fruta era a mulher, ele sabia que quem tinha enganado a mulher foi a serpente, mas por que ele chega em Adão? Porque Adão tinha uma vantagem, Adão recebeu a instrução. Eu tenho uma coisa comigo, que sempre, na minha vida inteira, como gestor, sempre eu falava isso, depois de mais velho, não, a gente vai amadurecendo, mas eu, quando era novo, eu era muito, assim, muito explosivo, gritava muito, dava umas reações bem malucas, as pessoas tinham muito medo de mim, né? As pessoas que trabalhavam comigo tinham muito medo, porque achavam que eu era muito bravo, muito severo, até muitos falavam, você parece um militar, você vai assim. Eu falei assim, não, eu gosto das coisas muito bem claras, mas mesmo quando eu era muito explosivo, quando eu era assim vamos falar assim, rude, né, do jeito de tratar as pessoas, eu tinha uma frase que eu aprendi com o meu primeiro grande mentor e eu levava isso. Esse meu primeiro grande mentor, ele me ensinou praticamente tudo. Eu era zero, eu vim de um mercado que não tinha nada a ver com onde eu estava indo, não sabia nada daquele setor. E ele, com a paciência, foi me explicando, foi me ensinando. E eu sempre gostei de fazer muita pergunta, desde criança sempre gostei de fazer muita pergunta. E ele sempre falava para mim o seguinte, ele chamava Pitágoras, ele chegava para mim e falava assim, Roberto, enquanto você estiver perguntando, eu não vou te cobrar nada, tá certo. Agora, na hora que você me falar, eu entendi, aí a partir daí o relógio começa a contar. A partir da hora que você falar que entendeu, o relógio começa a contar contra você. Então você vai ter que fazer o que você falou que entendeu. Então só diz que você entendeu quando você realmente entendeu. E isso sempre eu colocava, chamava a pessoa perto de mim, é muito comum, né? Você está explicando alguma coisa para a pessoa com aquele afã de poder falar que entendeu, que sabe, que está tudo certo. Depois eu vejo na prática, ele, não, entendi. Então, entendi tudinho, entendi. E aí o que acontece? A pessoa sai da sua presença e começa a fazer besteira, porque ele não entendeu a instrução que você passou. Então eu sempre dizia para as pessoas, olha, você pode perguntar para mim 1.200 vezes, eu não vou levantar minha voz. Enquanto você estiver aqui querendo aprender, eu vou estar para te ensinar sem me alterar. Agora, na hora que eu falar para você, entendeu, você falar que entendeu e fizer errado, aí o pau vai torar. Aí não vai dar certo. Aí você imagina, um camarada que já era explosivo e eu dava essa instrução antes. Sempre eu dei essa instrução antes. Aí pegava o camarada falava que entendeu e depois de 10 minutos estava fazendo besteira, aí não tinha paciência que suportava. Hoje, graças a Deus, a gente amadurece já há muitos anos que, graças a Deus, até a semana eu falava com a minha esposa, eu já não sei mais o que é gritar com ninguém, levantar minha voz. Para levantar minha voz tem que ser alguma situação muito extrema, muito extrema, muito extrema, muito complicada. Eu lembro assim que há muitos anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu tive um problema com o motorista, exatamente disso, de passar várias instruções, e era uma situação muito grave para a empresa, e o motorista chegou e fez exatamente ao contrário de tudo que eu falei para ele, de tudo que eu expliquei para ele. E quando eu levantei minha voz, todo mundo em casa ficou apavorado. Já desceu minha esposa, desceu meus filhos, tudo mais, eles estavam na parte de cima da casa, eu estava na sala, e desceu todo mundo para saber o que tinha acontecido, porque assim, a explosão foi tão grande que até eles se assombraram. Então é assim, gente, nós precisamos aprender isso, com mais essa lição no jardim, né? Aprender a ter responsabilidade com as instruções que são nos dadas, receber a instrução com muita atenção para que nós não venhamos a errar quando chegar a hora de executar,
Não fazemos igual a Adão e dá desculpa depois. Ah, não, mas é que quando você falou, eu pensei que era isso, eu pensei que era aquilo, eu achei que era desse jeito. Fulano me disse. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Não, é que você me explicou desse jeito, mas o fulano falou que era para fazer desse outro jeito. Pô, meu irmão, você dando fulano. Então, assim, vamos largar de mão de desculpa, vamos ter responsabilidade, ser responsáveis com aquilo que nos foi confiado. E assim nós vamos ter certamente uma vida muito melhor, uma vida muito mais prática, muito mais efetiva, quando nós atendemos às instruções que nos são dadas. É o grande motivo desses vídeos, todos os dias, todas as manhãs de fazer esse vídeo, é exatamente esse, para que nós possamos ter entendimento das coisas que nos são feitas, das coisas que nos são faladas, para que nós venhamos sempre a executar da melhor forma possível. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje é sexta-feira, no final de semana começando a chegar, muitas pessoas na sexta-feira já começam até a voar a mente, então faça assim, pegue essa instrução hoje, entre nessa situação, não seja como Adão, não procure desculpa para suas falhas. Primeiro preste atenção para evitar de falhar, mas se falhou, receba a correção e se corrija e siga em frente. Um forte abraço, até mais.